A gangue de Bolsonaro está por um fio após mensagens apagadas no celular de Mauro Cid revelarem um plano fracassado da corja golpista que levantou a rotina e o tipo de armamento dos seguranças de Lula e Moraes, tramando um possível rapto do presidente e do ministro para uma tentativa de golpe do Estado. Enquanto novas testemunhas, como o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, já foram convocadas, o cenário prova que a anistia não passa de um delírio e esses criminosos não têm mais onde se esconder. Mesmo assim, a extrema-direita segue inflamada após a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, acreditando que isso abriria a porta para a anistia dos golpistas e um caminho livre para o ex-presidente, que segue inelegível. Mas o diretor da Polícia Federal foi rápido em derrubar os ânimos dos bolsonaristas, lembrando que a justiça brasileira é independente e a vitória de Trump não influencia na investigação que está próxima a ser concluída, mas foi prorrogada após a recuperação de arquivos deletados de Mauro Cid. Passando o vexame, o deputado extremista Gustavo Gayer foi um dos que comemorou a vitória do presidente americano, mas na mesma semana, tremendo de medo, apagou mais de 50 vídeos onde insultava Alexandre de Moraes. A casa de Gayer começou a cair, virando réu na investigação por crimes contra a democracia e também corrupção, suspeito de desviar recursos públicos com empresas laranjas para pagar contas pessoais. Confira esses e outros destaques no resumo da semana da Mídia Ninja. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as principais notícias da política brasileira. A Polícia Federal recuperou informações apagadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, incluindo detalhes de uma trama golpista e um dossiê com o planejamento para raptar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Dentro do plano fracassado, foi levantado nomes, rotinas e até o armamento usado pelos seguranças. Pelo tipo de informações coletadas, os criminosos se preparavam para um possível confronto armado e violento. Com essas informações, novas testemunhas foram convocadas, como o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o general Newton Diniz Rodrigues. O provável indiciamento dos líderes golpistas, executores e financiadores deve ocorrer no final de dezembro ou no começo de 2025. Entre os investigados está o inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro, que tenta uma inalcançável anistia para sua ficha suja. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu incluir os e-mails apagados de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Os e-mails foram apagados antes de Cid deixar o cargo no governo Bolsonaro, mas ele continuou a receber mensagens funcionais, incluindo informações sobre viagens do presidente. O inquérito do golpe, que está na fase final, busca desvendar os bastidores da tentativa de golpe de Estado e o papel de Bolsonaro e seus aliados. A Polícia Federal indiciou o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e seu irmão, Oliverino de Oliveira Júnior, presos preventivamente por enviar e-mail com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. Extremistas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso sejam condenados por crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, podem pegar até 4 anos a 8 anos de prisão. Ao todo, os dois enviaram 41 e-mails ao ministro e à sua esposa, com mensagens intimidatórias contra o casal e seus 3 filhos. O ex-diretor da ABIN e aliado de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, foi convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento nesta terça sobre sua participação em atos antidemocráticos e tentativa de golpe de Estado. Ramagem também é investigado pela PF por crimes cometidos durante o governo Bolsonaro. A ABIN Paralela usou software israelense para espionar autoridades. A investigação apura se o sistema de inteligência foi usado para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores e jornalistas. Recentemente, Ramagem foi derrotado nas eleições para prefeito do Rio de Janeiro. O destino dele e de Bolsonaro pode ser definido ainda este ano. 3 dias após a Polícia Federal cumprir um mandado de busca e apreensão contra o deputado federal e bolsonarista Gustavo Gayer, ele removeu 50 vídeos de seu canal no YouTube. Monitorado pelo Novelo Data, a maioria dos conteúdos mencionavam o STF, o presidente Lula e pedidos de petições para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal encontrou informações no celular de João Paulo de Souza Cavalcante, dono do site Goiás Online, que apontam desvio de dinheiro público para ajudar a organizar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, com o envolvimento de Gayer. A operação autorizada por Moraes investiga associação criminosa para desvio de recursos públicos, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato.
Alvo da Polícia Federal, o deputado bolsonarista Gustavo Gayer virou réu em um processo decidido por unanimidade pela primeira turma do STF, sob investigação de supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e violência política. A ação movida pelo senador Vanderlan Cardoso também aponta prática de difamação, calúnia e injúria. Ele reuniu publicações de Gayer nas quais afirma que o Brasil não é uma democracia, acusa o STF de perseguição e chama Rodrigo Pacheco de frouxo. Após chorar culpando Alexandre de Moraes pela busca e apreensão em sua casa, Gayer já botou as manguinhas de fora com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele gravou um vídeo ameaçando utilizar os Estados Unidos para intimidar o STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento nesta terça-feira à Controladoria-Geral da União em defesa de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei é investigado por bloqueios em rodovias durante a eleição de 2022 e por suposta interferência no resultado do segundo turno. Bolsonaro deve depor por videoconferência e seu testemunho pode ser crucial para a defesa de Silvinei, que passou 1 ano preso e atualmente usa tornozeleira eletrônica. A Controladoria-Geral da União busca apurar as responsabilidades de Silvinei e de possíveis atos ilegais cometidos durante as eleições de 2022. Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão, começará a cumprir a pena de 17 anos de prisão por participação nos ataques aos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Fátima tem 69 anos e foi condenada por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa armada. Segundo o processo, Fátima invadiu o Supremo Tribunal Federal, quebrou vidros, cadeiras, mesas e obras de arte. Ela está presa desde janeiro de 2023 e irá cumprir a pena em regime fechado. Mesmo com o passaporte retido desde fevereiro e 3 pedidos negados, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pedirá autorização ao ministro Alexandre de Moraes para ir à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro, nos Estados Unidos. Inelegível até 2030, Bolsonaro teve o passaporte retido pelo STF devido às tratativas golpistas e à venda irregular de joias recebidas por ele em viagens internacionais. Não cansando de passar vergonha, ele afirmou que, se for convidado por Trump, irá peticionar ao TSE e ao STF, e questionou se Moraes vai falar não para o cara mais poderoso do mundo, no caso, o novo presidente eleito. Moraes já negou a devolução do passaporte outras vezes com o risco de Bolsonaro fugir do país, já que o golpista tem medo de responder pelos crimes que cometeu. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que a vitória de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos tem zero influência nas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o Brasil é um país soberano. A justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa. A investigação sobre o envolvimento de Bolsonaro, militares e seus aliados de extrema-direita na tentativa de golpe de Estado tem previsão de ser concluída ainda neste mês. O ex-presidente já foi indiciado no inquérito de desvios de presentes da Arábia Saudita destinados ao Estado e nas falsificações de cartões de vacina da Covid-19. O deputado federal Guilherme Boulos atacou o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro discurso público após as eleições municipais. Boulos disse que enfrentou um projeto político que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para uma tentativa de retorno da extrema-direita em 2026. O psolista afirmou que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos deixou essa turma bem animada e até começaram a defender a ideia de eleger alguém inelegível, no caso Bolsonaro. Mas Boulos deixou claro que, para isso acontecer, vão ter que passar por cima. Ele também aproveitou para mandar um recado a Tarcísio, dizendo que o governador pode botar a viola no saco porque não será presidente da República em 2026.